Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso da cobertura do MedVep 2022. Para quem não me conhece, sou o Juan Paim e aqui o nosso podcast é o Podvets, tá? Sigam a gente aí nas redes sociais, @Podvets. E assim, agora a gente mudou um pouco o nosso cenário aqui, né? Mas como se trata de medicina dos desastres, né, o assunto que a gente vai comentar aqui, a gente tem que se adaptar rápido, né? Então a gente mudou um pouco aqui, mas está muito bacana também. Agradeço o pessoal do MedVep aí que acolheu a ideia, está ajudando a gente aqui. Muito obrigado. E um pedido muito importante, pessoal. Vocês que caíram no vídeo aqui, é muito importante que vocês se inscrevam, tá? Vocês que querem ajudar a medicina veterinária, enfim, querem evoluir, querem trazer essas entrevistas com o pessoal que está mais tempo aí com carreira, enfim, se dedicando e lutando por uma medicina veterinária mais evoluída. Gente, se inscreva no canal, tá? Que eu vou continuar fazendo isso aqui, isso que vai me motivar. Dá um joinha aí também, valoriza o trabalho aí, que vai ser muito bacana e a gente vai conseguir levar essa mensagem do pessoal que vem aqui falar para mais pessoas. Então é muito importante que vocês façam isso. Galera, hoje eu estou aqui com o professor Aldair. A gente conseguiu, aqui no meio do congresso, vir bater um papo muito bacana. É um prazer poder te receber e, cara, agradeço tu poder participar aqui comigo. O prazer é todo meu, estou aí e, como o Juan falou, se inscrevam no canal porque difundir o que a gente fala é muito importante, não só para mim, não só para você, mas para todos os alunos do Brasil, porque quanto mais gente ouvir e quanto mais gente souber o que a gente faz, é melhor para todo mundo. Show de bola. Pessoal, eu vou pedir pro Aldair aqui se apresentar, tá? E a gente vai seguir naquela dinâmica. Então, conta um pouco aí, te apresenta para o pessoal e conta um pouquinho da tua trajetória aí como atuando nesses mercados um pouco menos conhecidos, digamos Sim. assim. Bom, então, meu nome é Aldair Pinto, eu sou médico veterinário, também sou bombeiro civil, eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em patologia investigativa, Show. Tenho pós-graduação também em medicina veterinária legal, sou professor de 2 instituições em Minas Gerais, em Belo Horizonte, sou coordenador do grupo de resgate animal do UniBH, sou diretor do Hospital Público de Belo Horizonte e também diretor do Instituto Médico Veterinário Legal de Minas. Sou membro do Conselho na Comissão de Medicina Veterinária Legal, na parte de perícias. Também trabalho como vice-presidente da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais e também sou diretor da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, tudo em Minas Gerais. Show de bola, show de bola. Uma coisa que tu comentou aí, que eu fiquei muito feliz quando eu vi assim, a notícia, até foi tu que compartilhou, que é o Instituto Médico Legal. Isso. Conta um pouco para nós o que significa assim, para a medicina veterinária, quais serviços são prestados lá e assim, qual a importância de a gente difundir isso mais para o Brasil? Legal. O que aconteceu? Todo mundo sabe, né? Porque hoje em dia a causa animal ela tem ganhado muita visibilidade na sociedade, graças a Deus, né? Eu vim de uma época quando eu estudei que os médicos veterinários, junto com a sociedade, não entendiam ou não utilizavam do animal sendo um membro familiar. O animal era um ser que pertencia à família, ele era algo e não era uma pessoa, não era um indivíduo entre nós. E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram mudando na sociedade essa visão desses animais. E hoje o animal ele não é só um ente querido, como ele também tem respaldo legal sobre diversas situações que ocorrem. Então, depois de 2019, nós tivemos o lançamento de uma lei, que é a Lei 14064 de 2020, que fala sobre crime de maus tratos aos animais. Só que para configurar um crime de maus tratos a um animal, a gente precisa não só de um policial, de um investigador, como também de um instituto que possa auxiliar tecnicamente como os médicos veterinários fazem essa polícia. Então, há necessidade para qualquer pessoa que sofre uma agressão se deslocar ao Instituto Médico Legal. Como um animal, se ele sofrer uma agressão, precisamos de um policial para fazer essa avaliação, nada melhor e nada mais ético, técnico e legal, no sentido de legislação, do que termos um instituto que coloca não só o animal em contato com esse médico veterinário, mas esse médico veterinário entrega à polícia todo o relatório necessário para a parte técnica para saber se aquilo configura ou não maus tratos, se aquele animal morreu vítima de um crime ou não. Bacana, é muito legal. E eu lembro que o dia que tu publicou lá a notícia, eu até compartilhei depois, eu ia fazer uma live. E aí, na hora ali, eu botei junto, cara, a notícia é sensacional, né? Muito bacana. É muito bacana, assim, a gente falar do IML é muito bacana porque são marcos, né? Nós tivemos o IML em Belo Horizonte, agora a gente já tem o Instituto Médico Veterinário Legal também em São Paulo. Então as coisas estão difundindo no Brasil. Quem sabe chega aqui no Rio Grande do Sul, mais tardar claro, aí no mês que vem, se Deus quiser. Tomara. Só tem, o primeiro foi em... Isso, o primeiro que a gente configurou lá em Uberlândia,
já tínhamos um Instituto Médico Sim. Legal, que era um Instituto Médico Legal vinculado a uma universidade, assim Certo. como a gente já tinha esse trabalho com a polícia. O nosso IML hoje em Belo Horizonte, ele não é vinculado à universidade mais. Ele é uma entidade da prefeitura Certo. que fornece o espaço para que a polícia possa levar os corpos e os animais para serem Sim. periciados nesse local. Então ele se torna um órgão público e não mais um vínculo institucional. Cara, uma coisa que eu quero que tu comente um pouco, assim, caminhos para quem quer seguir na patologia, né? Eu acredito que os mais viáveis, digamos assim, são os centros acadêmicos, né? Sim. Mas eu queria saber, principalmente em relação à parte privada. Se hoje alguém gosta, é apaixonado por patologia e quer criar um negócio, quer, criar um laboratório, criar por conta própria, existe esse mercado? É possível? Como é que é essa questão? Legal. Deixar claro a todos, eu vim de uma escola particular. Sim. Então, vindo de uma escola particular, eu também tive esses mesmos anseios. Sim. É muito mais fácil quando você vem de uma escola federal, porque aí você tenta normalmente um mestrado ou um doutorado, ou você tenta a residência para trabalhar com patologia como professor. Bom, se você hoje tem a pretensão de trabalhar com patologia e seguir um mercado comercial, existe? Existe. Vamos lá, algumas dicas. O Conselho Federal de Medicina Veterinária soltou recentemente uma resolução, que é a Resolução 1321, que fala dos documentos médicos veterinários. Hoje, por nossos documentos e por esse código da Resolução 1321, qualquer animal que morre em qualquer clínica tem que ter um atestado de óbito. E no atestado de óbito, o médico veterinário precisa incluir qual foi a suspeita da causa de morte. Se a gente tem uma suspeita da causa de morte em um animal, obviamente eu preciso de um patologista ou de um médico que realize não só uma necrópsia, mas um exame pós-mortem para que isso seja colocado no laudo. A gente sabe que hoje a quantidade de processos veterinários é muito grande e as pessoas procuram frequentemente instituições ou pessoas que possam realizar necrópsias para montar processos, seja ele ético, processo na área civil, até mesmo criminal. Então, para um aluno que gosta de patologia, quais são hoje as vertentes? Ele pode montar um próprio laboratório que realiza exame macro e microscópico, ele pode montar uma empresa de perícia, de necrópsia forense, e ele também pode seguir a carreira acadêmica, que são esses que fazem mestrado, doutorado e também podem fazer a residência. Bacana. E pensando assim que a gente tem que, querendo ou não, tem que pensar pro lado financeiro também, né? Principalmente quando tu vai abrir um negócio, né? Então tu tem que ter uma certa noção de mercado em relação à demanda para esse serviço. Tu enxerga essa demanda hoje no Brasil? Está aumentando? Como é que está em relação a isso? Sim, olha que legal. Eu tenho alguns colegas lá em Belo Horizonte que trabalham da seguinte maneira. Ele é um necropsista volante. Então vamos supor, um animal morreu na sua clínica, estava internado. Pô, chama o cara da necrópsia, ele vem, realiza a necrópsia na clínica, óbvio que você tem que ter uma microestrutura para isso acontecer, e ele já emite ali o seu parecer. Nada mais importante para um clínico do que ele entender quando o paciente dele morre, onde ele falhou ou onde ele deixou de diagnosticar aquela falha para que o animal tenha morrido ou não. Então, quando um clínico se convenia, ele cria um convênio com o médico patologista, ele não só produz os documentos da Resolução 1321 necessário, como ele também tem um colega aliado que auxilia ele a melhorar a condição clínica. Então, como nós patologistas podemos explorar esse mercado? É mostrando à comunidade a necessidade de se realizar necrópsias, exames periciais, exames histopatológicos em um sistema volante. Eu vou à sua clínica, faço esse serviço para você. Então fica muito melhor do que ficar transitando com corpos por aí. Essa dica foi de ouro, hein? Essa dica foi boa. Tem muita gente fazendo isso, segue aí que vai ficar bacana, legal. cara, muito bacana, não sabia. Em relação à parte, né, a gente brincou ali dos desastres, né? Como é que tu enxerga o perfil da pessoa como é que eu entendo que eu gosto dessa área, primeiramente, e como é que eu entendo que eu tenho perfil, né? Algumas características, assim, que eu imagino que não é uma coisa tão fácil, né? Então, fala um pouco para nós, eu sei que tu faz o treinamento do pessoal, então conta nesse sentido. O que eu acho que é interessante todo mundo saber, a medicina veterinária de desastres é uma área muito recente. Apesar de existirem vários desastres, desde 2010, 2011 a gente tem desastres que envolvem animais. O que eu acho que é muito interessante no primeiro ponto, todo mundo que quer trabalhar com essa área, é realmente ter a visão e a noção de que é uma área que mexe muito com a estrutura psicológica das pessoas. Então, primeiro ponto, saber, eu aguento suportar viver num cenário de uma pressão psicológica, de uma pressão desastrosa? Se isso é algo que não me interfere no trabalho e eu tenho muita vontade de ajudar, eu posso trabalhar. Eu trabalhei com isso em alguns desastres, de maneira voluntária e também recebendo por eles. Então, qual é a visão?
Se hoje nós temos a medicina veterinária de desastres acontecendo, qualquer cenário desastroso que pode ser causado por fenômenos naturais ou não, nós precisamos ter um médico veterinário inserido nesse sistema de comando. Então, por exemplo, eu tenho colegas médicos veterinários que ganharam muito dinheiro trabalhando no desastre de Brumadinho, porque a empresa precisou contratar um profissional técnico para fazer aquele tipo de trabalho. Nós temos colegas hoje que trabalham diretamente com isso, vinculado à ONG ou vinculado aos próprios conselhos. Então, se eu tenho interesse em trabalhar com isso, primeiro, meu psicológico, segundo, os meus treinamentos e terceiro, a vontade de ajudar. Certo, bacana. Tu comentou que trabalhou em alguns desastres. Quais, assim, que assim que o pessoal conhece, ou foi os teus amigos que tu comentou? A gente trabalhou em vários, assim, eu trabalhei no desastre de Brumadinho, no rompimento da barragem de 2019, eu trabalhei nas chuvas e enchentes em janeiro e fevereiro em Minas Gerais, em 2020, depois eu trabalhei em 2020 no Pantanal do Mato Grosso, nas queimadas, no Mato Grosso do Sul, nas queimadas, trabalhei nas queimadas em Minas Gerais em 2020, depois no final do ano eu vim para Santa Catarina, no desastre que teve em Presidente Getúlio, Ibirama, Rio do Sul. Depois eu trabalhei nas enchentes de 2021 em Minas Gerais. Depois eu fui nas enchentes da Bahia em 2022, que foi Bahia, Minas Gerais, né? Janeiro, fevereiro e dezembro de 2021 para 2022. Bacana. Então eu trabalhei em alguns aí. Trabalhou vários? Alguns. Claro que assim, pegar por exemplo Mariana, Brumadinho, são cenários lamentáveis e catastróficos, né? Mas de certa forma ali a gente consegue perceber a importância do médico veterinário inserido nesse contexto de solucionar o problema. Perfeitamente. Né? Isso é legal. Como é que é isso? Assim, pensa comigo, olha só. Vou dar um exemplo de Brumadinho. Em Brumadinho a gente tinha um boi enterrado com lama até o pescoço. Essa imagem O bombeiro consegue tirar? Consegue. Mas qual a importância do médico veterinário inserido nesse contexto? Imagina o seguinte, se hoje você for atropelado, quem que você quer que venha fazer o seu socorro? O serviço do SAMU, o bombeiro ou um médico que você conhece que é muito bom? Eu prefiro o SAMU e o bombeiro. Por quê? Porque eles fazem isso todos os dias e eles têm uma prática que o médico não tem, que é a prática do atendimento pré-hospitalar. Então, quando um bombeiro, quando um socorrista, ele depara com um animal como uma vaca, por mais que ele sabe como socorrer, ele não tem a experiência da medicina para fazê-lo. Então a gente precisa de um médico veterinário socorrista que entenda sobre atendimento pré-hospitalar. Então os bombeiros hoje, por exemplo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em algumas circunstâncias chamam a nossa equipe. Porque eles sabem que por mais que eles sabem como retirar o animal, eles não entendem da anatomia daquele animal. Eles não entendem da agressividade, de como controlar e conter aquele animal. Então quem vai trabalhar em um desastre, quem vai trabalhar nesse tipo de cenário, precisa entender que o médico veterinário tem que estar incluído e tem que estar dentro de todos os sistemas de comando operacional de qualquer operação de desastre. Bacana. Cara, muito legal. E me diz uma coisa, eu fiquei pensando aqui sobre os desastres das queimadas que tu comentou, né? Cara, como é que foi essa questão, como é que é essa para quem foi lá e viveu de fato, como é que funciona isso? É muito interessante essa sua pergunta, porque as pessoas precisam entender o seguinte. O dia que a gente saiu para o Pantanal, se eu não me engano foi 16 de agosto, alguma coisa assim, as pessoas não fazem ideia que uma semana antes, durante 24 horas, a gente estava organizando a nossa ida. Porque quando você fala, vou numa operação, a gente tem que imaginar que a operação, quando ela chega no nome operação, existe um texto que foi escrito antes de quem, como, quando, onde e por quê. Pensa comigo, você tem muita vontade de ajudar no Pantanal, vou sair daqui e vou entrar no avião. Para onde você vai? Se você cortar o pé, quem ajuda? Quais são os órgãos responsáveis por aquela queimada que você conversou? Então não é sair de casa e apagar o fogo. A gente precisa organizar uma estrutura operacional. Então quando vocês estiverem vendo no Instagram assim, estamos partindo para tal lugar no desastre. Uma semana antes, nós já reunimos, fizemos estudos sobre o que é fogo, qual que é o cenário local, quais são os animais. Então é muita estrutura técnica, eu descrevo isso até no meu livro de Resgate e Socorro Animal, de como a gente prepara uma operação. E aí para a gente ir, tem as pessoas certas que vão, porque a gente também entra em contato com diversas situações que põem em risco a nossa vida. Eu quando estive no Pantanal, eu vi uma labareda de fogo de 8 a 10 metros de altura. Nossa. A mais de 60 graus Celsius. E neste mesmo local que eu estava, morreu um colega nosso zootecnista, com o corpo carbonizado por tentar apagar o fogo.
Então, eu não posso colocar a segurança da minha vida e da minha equipe em primeiro lugar ao socorrer o animal. Claro. Então, eu tenho que entender de socorro, resgate, o que é fogo, o que é vento, o que é uma queimada, o que é um incêndio, como que apaga, o que é o tetraedro do fogo. São coisas que a veterinária não ensina, que a gente tem que fazer curso por fora até chegar ao nível de ir para um local desse. É um local que exige uma alta preparação, é muito complexo. Eu vejo que tu posta bastante, né, sobre os treinamentos que o pessoal faz, não é só chegar e fazendo. Tem toda uma preparação assim que eu enxergo, né, simula bem a situação para conseguir, né. Até mesmo a simulação do estresse, a pessoa precisa estar ali no simulado sentindo o estresse para que ela não sofra esse estresse no momento em que ela estiver. Né? A nossa equipe, por exemplo, treina a cada 15 dias e 2 vezes por mês no final de semana inteiro. É obrigatório os treinamentos. A gente faz treinamento de socorro em água, socorro em ambiente de fogo, socorro em ambiente fluvial, socorro em ambiente desastroso, resgate em altura, resgate em espaço confinado. Tudo isso tem que ser treinado para as pessoas poderem adquirir as experiências para estar em trabalhos como esse. Show de bola. Cara, uma vez eu vi que tu postou, né, que a maior dificuldade na medicina veterinária era a valorização do médico veterinário, né? Então a sociedade reconheceu o nosso papel. O que a gente consegue fazer como veterinário, fazer para reverter isso, para mudar isso, para evoluir nesse sentido? Legal. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa para se considerar evoluído é a gente evoluir de dentro para fora. Por exemplo, eu tenho um aluno que eu estava saindo da faculdade, ele me chamou e falou assim: professor, tudo bem? Se eu trouxer o exame do meu cachorro para o senhor avaliar, o senhor olha para mim? Eu falei: olha, eu vou te cobrar R$450. Ele falou: pô, professor, mas é tão caro assim? Eu falei: olha, se você não valorizar esses 450 mil, quem dirá quando você formar? Então a valorização profissional não é a gente esperar da sociedade a valorização. É a gente esperar primeiro que eu me valorize como profissional para depois querer que isso seja valorizado. O que eu mais vejo, Juan, o que eu mais vejo são os alunos que não gostam de estudar. E aí reclamam quando a gente não tem a vacina como médicos veterinários profissionais da saúde. Se você for em qualquer hospital e precisar de internar por um problema renal, um nefrologista médico sabe tudo o que precisa saber para cuidar do seu rim. Nós, médicos veterinários, clínicos geral, às vezes não entendemos de nefrologia, mas tratamos do rim. De qual maneira? Da maneira que a gente aprendeu na faculdade, com o estudo superficial. Enquanto nós não estudarmos muito para sermos nefro, cardio, neuro, num profissional só, a gente não pode cobrar da sociedade que nós sejamos reconhecidos. Porque primeiro o reconhecimento vem de nós, dos nossos estudos, para depois a sociedade reconhecer. Show de bola. Encaminhando agora para o lado final aqui, cara, o que para ti, o que é sucesso? Cara, sucesso para mim hoje é eu estar onde eu estou, como eu quero estar, independente de condição financeira. Eu vejo muitos alunos, meus alunos de 9º, 7º, 8º período, agoniados com a crise da formatura. Porque às vezes a pessoa está na faculdade e fala: meu Deus, eu não sei o que irei fazer, eu não sei como fazer. E aí se preocupa principalmente em pagar as contas que vão chegar. Sim. Nada deve doer mais na vida de um aluno do que ele passar no corredor e ver o pai dele olhando e falando assim: tá chegando, hein? A minha contribuição vai acabar e a sua começa. Deve ser muito angustiante. Complicado. Mas o que eu acho que todo mundo tem que ter em mente: quando você se enxerga, encontra onde você quer estar e deposita o seu coração lá, isso já é sucesso. Não espere como médico veterinário ganhar milhões. Espere como médico veterinário fazer aquilo que o seu coração manda. Se o seu coração está te mandando salvar aquele animal, isso é o sucesso. Se o seu coração te diz que formar e continuar trabalhando onde você trabalha e está tudo bem, está tudo bem. Então não espere do sucesso o dinheiro, não espere do sucesso ter foto, ter fama. O sucesso é aquilo que você se propôs a fazer, você fazer. Isso para mim é sucesso. Show de bola. Cumprir o que tu se... Cumprir. Hoje, por exemplo, eu tenho as minhas profissões, todos esses cargos, e eu me sinto muito realizado, às vezes, estar 3 horas da manhã dentro do esgoto de Belo Horizonte salvando um animal. Isso para mim é sucesso. Salvar aquele animal para mim já é sucesso. Independente se eu ganho dinheiro com isso ou não. Show de bola. Um livro que tu indica para o pessoal ler?
Um livro que eu indico, bom, vou indicar o meu, que é um livro de socorrismo e resgate, que é um manual técnico que eu escrevi, lancei agora. É um livro muito bom para quem quer trabalhar com desastre, trabalhar com medicina legal e trabalhar também com atendimento pré-hospitalar. E eu indico um outro livro muito, mas muito bacana das pessoas lerem, que chama O Segredo dos Corpos. Conta para quem gosta de trabalhar com perícia, com medicina, como um médico legista nos Estados Unidos trabalha em cima dos casos para resolver crimes. É um livro muito bom mesmo. Indico o meu também, que é o Manual Técnico de Socorro e Resgate Animal. Bacana. E algum de desenvolvimento pessoal, assim, que tu acha bacana? Cara, o melhor livro de desenvolvimento pessoal chama-se Terapia. Esse é o melhor livro. Quando você olha para dentro de si e começa a procurar quais são os problemas que te incomodam, é o melhor livro que você tem para ler, porque só você sabe que você que escreveu ele. Então, para todo mundo que está aí, cara, assim, às vezes você se sente perdido, você chega em casa para deitar, olha para o teto e fala assim, cara, eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu estou fazendo na veterinária. O problema não está na veterinária, o problema está em algo que te incomoda como você. Todos os problemas do mundo, eles começam primeiramente na gente, para depois ir para outro lugar. Então, quando você se conhece, quando você se respeita e sabe os seus limites, este é o melhor livro que você leu na sua vida. Top, muito bom. Uma inspiração para ti dentro da veterinária? Uma inspiração para mim dentro da veterinária chama-se professor Sérvio Túlio Reis, professor Raimundo Tostes. São pessoas incríveis, trabalham com perícia e, assim, me mostraram muito como ver a veterinária de uma maneira diferente. São pessoas de inspiração para mim, que escreveram um livro de tratado de medicina legal, são pessoas que eu considero bastante. Show de bola. Olhando para a tua trajetória, assim, tu tem alguma coisa que tu se arrepende de ter feito, faria diferente? Ou alguma coisa assim, talvez tu fez e tu hoje com o teu conhecimento, a tua sabedoria, tu consegue pensar assim, eu poderia ter feito diferente para economizar um pouco de tempo, alguma coisa nesse sentido? Eu costumo pensar assim, tudo que aconteceu hoje para eu estar onde eu estou é fruto dessa caminhada. Eu jamais poderia pensar em anular ou acrescentar alguma coisa, porque se eu mudasse o efeito da história, talvez eu não estivesse aqui. Então, é como se fosse encaixar pedrinhas para construir um grande castelo. Eu poderia ter trocado essa pedra por outra, poderia ter desabado tudo. Sim. Então, eu hoje respeito muito isso. Assim, a caminhada que eu tive, eu errei bastante, mas os erros fazem parte para a gente estar onde estamos. Então, eu entendo assim, sabe? Claro. Não trocaria absolutamente nada, nem um dia da minha vida, nem uma palestra que perdi ou que eu dormi, para estar onde eu estou, porque isso foi necessário para chegar aqui. Show de bola. Um conselho que tu daria para os estudantes, enfim, que estão ouvindo a gente aí? Vou te contar uma pequena história. É a história do menino abelha. Qual que é a história do menino abelha? O cara entrou na faculdade de veterinária, e no primeiro dia de aula o professor perguntou assim, e aí, o que vocês querem fazer? Aí tinha um cara que falou, eu quero mexer com boi, o outro eu quero mexer com cavalo, e esse menino falou, eu quero mexer com abelha. Aí todo mundo riu. O professor falou, cara, você quer mexer com abelha? Ele falou, eu quero mexer com abelha. Eu acho a abelha massa demais. E aí o professor falou, tá bom, você vai mexer com a abelha. E ninguém acreditou naquele menino. E aí foi pro segundo período, a mesma pergunta no primeiro dia de aula, você vai mexer com o quê? E ele com a camisa de abelha falou, mano, eu quero mexer com abelha, eu gosto demais de abelha. Ele montou um grupo de estudo de abelha, só ele ia pro grupo de estudo, porque ninguém queria mexer com a abelha. Sim. E ele dava palestra para ele mesmo sobre a abelha, e ele começou a estudar sobre a abelha, e toda a aula de fisiologia ele levantava a mão e falava, professor, eu tenho uma dúvida, e se caso isso acontecesse com uma abelha? E todo mundo começou a chamar ele de abelha. Esse menino chegou no terceiro, quarto, quinto período, a faculdade inteira sabia que ele era o garoto abelha. Quando ele chegou no 9º período, ele queria mexer com a abelha. E ele formou querendo mexer com a abelha. No 10º período, o telefone do professor dele de cirurgia tocou. Era alguém precisando de um rapaz para trabalhar com a abelha. Quem que o professor de cirurgia indicou? Você na faculdade, cara, você tem que ser o cara da abelha. Mas você pode ser o cara da abelha da cirurgia, abelha da patologia, abelha da clínica. Se você mostra e estuda o interesse naquilo que você quer, você vira a referência daquilo. E você virar a referência é o seu nome crescendo dentro da sua faculdade, para quando o telefone do seu professor tocar e alguém pedir uma indicação, seja você esse garoto abelha da área que você seguir. Então, seja o garoto abelha onde você estiver, em qual faculdade você estiver estudando, em qual sala de aula. Não adianta simplesmente falar e não fazer. Perfeito. Se eu quero ser o cara abelha, eu tenho que estudar sobre a abelha e saber tudo sobre aquilo. Perfeito. Não, muito bacana. Só, assim, ouvindo tu falar, eu acho que tem um dilema, talvez, na questão de, cara, como é que eu vou, daqui a pouco, se eu sei que eu quero abelha, beleza, e se eu não sei o que eu quero, como é que eu vou me tornar esse cara, entendeu? Primeira coisa que você faz para saber
O que você quer na veterinária é saber quem você é. Não adianta você escolher a área profissional se você não se conhece. Porque o mundo de hoje, a gente vive sempre das imagens. Eu quero que o outro me veja, eu posto o que estou, eu posto o que sou, mas quem sou? Porque quando você descobrir como você, o que você quer, independente se está postado, independente se você quer ou não mostrar para alguém, aquilo te move sozinho. Então ninguém pega um livro para ler sem botar algumas canetas, espalhar umas folhas e tirar uma foto e falar, estou estudando. Mas quanto tempo daquilo você estudou porque você quis ou porque a sociedade te pediu? Então, antes de mais nada, se você não sabe que área seguir, a primeira conversa é com você mesmo. Se você souber quem você é, você saberá que área seguir. Show de bola. Se você pudesse mandar uma mensagem para todos os veterinários do Brasil, soubesse que todos iam ver essa mensagem, o que falaria para eles? Para todos os veterinários do Brasil, uma mensagem? Cara, a nossa profissão não é cuidar somente de animais. A nossa profissão é cuidar além de animais, de pessoas e cuidar de si mesmo. Ninguém salva o animal de ninguém sem se salvar primeiramente. Então, eu vejo muitos colegas médicos veterinários hoje sofrendo estresse, sofrendo das síndromes de ansiedade por conta da profissão que às vezes não é aquilo que a gente desejava. Tá tudo bem. A gente só precisa saber que a gente tem uma parcela muito importante na sociedade do que a gente faz. E que, se eu acredito nisso, é o que vale. É isso, eu acho que todo mundo tinha que ter essa visão. Show de bola. Cara, para finalizar rapidinho, o que tu, assim, pegou aqui do congresso, o que tá vendo, assim, do pessoal em relação ao teu mercado, evolução, assim, dos alunos mesmo, o que tu consegue perceber nesse sentido? Cara, eu gostei demais, assim, essas salas silenciosas, eu achei que foi um projeto muito bacana. Eu já tinha visto num outro congresso, mas eu achei que aqui ficou muito legal. Tinha alguns probleminhas técnicos, mas coisa que resolve. Mas eu achei super interessante, assim, ver que quando eu fui dar a palestra, estava muito cheio, muito cheio. E quando a gente foi fazer a assinatura do livro, eu não conseguia entrar no estande para assinar. Tava todo mundo em fila esperando eu chegar para assinar, mas eu não conseguia entrar de tanta gente que tinha. Bacana. Então isso mostra que às vezes o socorrismo, o resgate, o atendimento pré-hospitalar, trabalhar com desastre, está criando nos alunos um interesse. Isso eu acho muito bom. Mesmo que você não siga essa área, saber sobre ela, se um dia a sua sociedade, o seu estado, a sua cidade precisar, você saber o mínimo possível de uma organização disso já é muito legal. Eu acho isso massa. Muito bacana. Cara, suas redes sociais aí para o pessoal acompanhar, enfim. Quem quiser seguir, Patologia do Prof. Aldair, a minha página pessoal. A gente tem o grupo de resgate animal do UniBH, chama Resgate Animal UniBH, pode seguir. E é isso. E o Simpósio Internacional de Medicina Veterinária de Desastres. É só escrever Simpósio de Desastres. A gente faz o simpósio todo final de ano, em dezembro. São 4 dias de treinamento no meio do mato, um treinamento de resistência, muito legal. Vou te convidar para você poder ir lá, para você fazer a cobertura do podcast. Vamos lá para Belo Horizonte. Kátia teve lá, sua colega teve lá, ajudou na organização. E nós vamos voltar lá em peso, em Minas, para fazer esse simpósio. Show de bola. Obrigado mesmo, cara. Tamo junto. Cara, tamo junto. Obrigado por tu aceitar, enfim. Cara, foi sensacional. Dicas de ouro aqui no meio, né? Muito bacana, tô muito feliz. Obrigado. Também tô. Galera, se inscrevam no canal, tá? Botãozinho vermelho aí embaixo. Não quero ver ninguém deixar de se inscrever ou não tá inscrito. Like também, beleza? E é isso aí. Tamo junto, é só o começo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Pô, sem